Pastor Salomão da Paz. Assim, meu Deus, como o Senhor já tem feito na sua vida, continua fazendo, Deus amado, abençoando o seu ministério, aquilo que Ele tem colocado no seu coração, que o Senhor realize segundo a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 48. Os irmãos acharam? João, capítulo 1, versículo 48 diz assim: Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque tu falas como queres. E sentimos, ó Deus, em cada momento da adoração, quanto o Senhor é bom e quanto o Senhor estava preparando o nosso coração para este momento, porque o Senhor nos conhece, sabe as nossas necessidades e sabe, ó Deus, quanto de nós somos carentes de ouvir a Tua voz e desejamos, Senhor, ouvir a Tua voz, porque todas as vezes que entramos por essas portas, Senhor, não entramos por acaso, não chegamos até aqui, Senhor, simplesmente porque alguém nos convidou, porque Deus é um dia de celebração, mas porque Deus, o Senhor nos fizeste para o louvor da sua glória, e o Senhor nos amou de tal maneira que nos separou, nos tirando da onde estávamos e nos fez assentar-se no lugar, ó Deus, como príncipe, e sermos, ó Deus, reconhecidos, valorizados, e sermos diante de Ti, Pai, elevado para pregar a Tua palavra. Quantos, Senhor, vieram e ficaram pelo caminho? Quantos, Senhor, que estão hoje no mundo vil de pecado? E quantos, Deus, ainda preso ao pecado, Senhor, não consegue libertar-se? Mas aprove o Senhor pela Tua infinita misericórdia, ó Deus, separar-nos para que possamos ser um povo santo, um povo lavado pelo Teu sangue, e assim vivamos todo o tempo, Deus, celebrando ao Senhor, louvores ao Teu nome, independente, Deus, de qualquer coisa. Nós chegamos aqui, Senhor, para Te adorar, chegamos aqui, Senhor, para ouvir também a Tua voz, e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, em o nome de Jesus. Os irmãos dizem amém. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Queridos, eu estava um tanto sensível àquilo que Deus estaria falando conosco nesta noite. Como sempre, eu procuro pedir ao Senhor que venha trazer algo que possa estar em conformidade com a sua vontade. E eu, sentado ali, estava em espírito, olhei a Bíblia, na hora que eu folhei exatamente em cima desse versículo, embora eu estou com a mensagem aqui, mas Deus falava comigo com as mesmas palavras que o diácono Francisco começou falando aqui. O Senhor nos conhece, o Senhor te conhece. E Deus me fez ver esse texto simultaneamente. Eu comecei a me alegrar, porque existem coisas que quando a gente sente de Deus para falar, a gente treme diante da responsabilidade de falarmos das coisas de Deus e falarmos para crente. Hoje nós não temos visitante, falarmos para irmãos. Mas ao mesmo tempo, quando nós estamos falando, Deus está falando conosco, porque a palavra de Deus é uma palavra
que tem um alcance sobrenatural, e às vezes nós não imaginamos como Deus está falando de forma pessoal com cada um. Nós não sabemos a dimensão do que está acontecendo no coração das pessoas. E para todos quantos chegam aqui para pregar, chegam com essa responsabilidade de dizer: eu quero falar, mas eu quero falar na autoridade do Espírito. Porque não basta falarmos, mas precisa haver nesta fala uma sintonia que possa realmente alcançar os corações, porque há uma testificação com aquilo que Deus quer fazer, quando Deus quer falar conosco através da palavra. E eu estava pensando um pouco sobre isto, né? Por que Deus ele age de forma diferente, muitas das vezes, com as pessoas? Porque Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que conhece a nossa estrutura. Deus é um Deus que sabe como cada um de nós estamos nos portando, onde nós estamos, nós estamos no mundo físico, quando nós passamos a semana, o nosso comportamento em estado espiritual que cada um se encontra, como cada um age em determinados momentos de aflição, como cada pessoa age no momento que a porta começa a se fechar. E Deus está querendo, irmãos, se revelar de uma forma poderosa, para que nós possamos ouvir a sua voz. E às vezes a porta se fecha, não porque Deus quer que a porta esteja fechada, mas porque Deus está querendo chamar a atenção. Ele quer que nós possamos correr aos seus braços, para que possamos sermos atendidos. E a gente percebe que nesse texto há uma indagação, quando ali Natanael tem a experiência de poder ouvir de Filipe, quando ele diz: achamos o Messias. Havia uma expectativa no coração daqueles que aguardavam, o povo de Israel aguardava o Messias. E chega um tempo em que Jesus é enviado, e com toda alegria ele diz para o seu amigo Natanael: eles acharam, encontraram aquele que as Escrituras havia previsto. E a pergunta foi: onde é que ele é? Onde é que ele é? Às vezes, irmãos, nós estamos preocupados com detalhes. É verdade que os detalhes eles são realmente importantes, mas às vezes nós somos tão radicais com algumas coisas e não levamos a sério aquilo que Deus está fazendo, e não entendemos, porque Deus pega as coisas vãs, as coisas desprezíveis, e muitas das vezes Deus quer colocar em evidência. Por que é que Deus escolhe pessoas que são improváveis? E logo quando ele diz isso, a gente percebe que a pergunta foi: de onde ele é? Quando ele fala: encontramos, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiu os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele sabia quanto as profecias apontavam, direcionavam, e ele acreditava plenamente que achou este que a palavra havia prescrito. Mas aí vem Natanael e perguntou-lhe Natanael: de Nazaré, quando ele responde dizendo que ele veio dali, pode sair alguma coisa boa? E a resposta de Filipe foi: vem e veja. Pode nascer, pode surgir alguma coisa boa. Por isso que quando Jesus chega ao encontro dele, ali, naquele encontro que Jesus manifesta-se a ele, Jesus que vai ao encontro dele, ali diz o texto que, nesse momento, ele pergunta, quando Jesus chega ali e diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E ele pergunta: de onde me conhece? E a resposta foi: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Debaixo, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Eu te vi onde estavas. Eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi onde estava. E eu queria pegar esta frase: Jesus te vê onde tu estás. Jesus te vê onde tu estavas ontem. Jesus te vê onde tu estarás amanhã. Jesus sabe de todas as coisas.
Jesus sabe quanto você tem trabalhado, quanto você tem corrido, quanto você tem vivido ansioso, quanto você tem vivido na expectativa, na esperança de que algumas coisas aconteçam, de que as coisas mudem. Mas Jesus está esperando também que você entenda que existem coisas que não vão mudar, que são imutáveis, mas existem pessoas sim que precisam mudar, porque enquanto as pessoas não mudarem, as coisas não vão melhorar. Enquanto as pessoas não entenderem que é preciso viverem de uma forma que esteja firmado naquilo que Jesus realmente tem na sua palavra reservado para os seus, as coisas não vão mudar. Certa vez, ele mesmo disse: ó Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te acolher, como a galinha acolhe os pintinhos, e vocês não quisestes. Nós temos, irmãos, que entendermos que é hora de corrermos aos braços do Senhor, despertando-se para uma realidade. Diga para sua irmã assim: desperte para uma realidade. É hora de despertarmos. Efésios capítulo 5, eu queria que você abrisse e leia comigo alguns versículos. Diz assim, versículo 9: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Versículo 12: porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não seja insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, é uma chamativa do apóstolo Paulo nesta carta, levando a igreja a estarem entendendo que o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, ou seja, a manifestação de Deus sempre estará pautada nessas coisas, na bondade, na justiça e na verdade. Não tem como descartar isto. Se nós desejamos as coisas boas, nós precisamos semear as coisas boas. Se nós esperamos de Deus o melhor, nós temos que dar o melhor. Se nós esperamos que Deus esteja respondendo às nossas orações, quando nós pedimos, nós precisamos fazer aquilo que lhe agrada. Porque Deus, Ele quer isto. Ele ama aqueles que amam a sua palavra. Ele tem aliança com aqueles que estão aliançados, alicerçados, eles estão firmados numa promessa. Veja que Filipe estava aguardando a revelação do Filho de Deus, mas ele não estava em debalde, ele não estava de qualquer jeito. Ele faz na narrativa mostrando que era aquele que os profetas haviam falado, aquele que Moisés havia pré-anunciado. Ele estava, irmãos, ao longo do tempo esperando Jesus. Eu pergunto para você: quem você está esperando? Quem você está aguardando? O Senhor disse para Natanael: eu te vi onde tu estavas.
Eu te vi ali debaixo da figueira. Eu te vi. Eu sei de tudo. Irmãos, esse texto faz-me com você compartilhar nesta noite, igreja, com vocês nesta noite, mostrando que todo fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, mas ele diz que está para aprovar o que é agradável ao Senhor. Só vai haver aprovação se vivermos de uma forma que agrade ao Senhor. Esta aprovação, irmãos, em todos os aspectos, se não vivermos de uma forma que agrade a Ele, irmãos, não vai haver, irmãos. Vai ser quase gol, né? Alguém disse, bateu na trave, né? Mas não podemos, irmãos, esquecermos. E ele chama a atenção porque eu quero falar, porque muitos ainda estão presos a essas coisas deste mundo. Ele diz, olha, não se comunique com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, até você falar, isso é ruim. Não se comunique com as obras das trevas. Há uma avalanche de informações e de propostas para você. O diabo não está brincando, e ele está fazendo de todas as formas, tentando nos enredar, irmãos, com coisas que realmente os nossos olhos aparentemente são coisas boas. Que mal tem, pastor, dançar um forró? Que mal tem, pastor, tomar uma champanhe, um vinho? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esta é a postura do cristão. Eu não vou ser envolvido, eu não vou ser enredado com as coisas deste mundo. Irmãos, eu fico, às vezes dói na alma, porque eu vejo que às vezes até muitos dos nossos, não pastor, mas é uma cultura. Aí em nome de uma cultura, vamos todo mundo estar de forma quadricular, com a roupinha bonitinha, botando o chapéu, e vamos tocar uma zabumba, vamos pegar no louvor e vamos adorar, porque aqui no Nordeste é forró mesmo, então vamos entrar no forró. Eu posso tocar um ritmo do forró, irmão, e me alegrar na presença do Senhor com um louvor, um ritmo como do samba. São ritmos. Mas aí quando começa a botar alguns adereços, algumas coisas, irmãos, aí vamos fazer um São João com Cristo. Aí eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade, irmãos. Porque eu já vivo um São João com Cristo há muito tempo. Eu não preciso viver no mês de junho, não. Mas aí a igreja fica fazendo arrumadinho para poder dizer que está evangelizando. É muito melhor ir para a rua, dar um folheto e dizer Jesus te ama, tocar um louvor, pregar, um culto ao ar livre. Porque desde quando eu sou menino, é assim que as almas têm se rendido aos pés de Jesus, ou não? Mas aí, pastor, o tempo mudou. Mas Jesus não mudou. Mas a igreja está mudando, irmãos, e isso me inquieta. E como eu vou poder dizer para minha filha, como você vai poder dizer para o seu filho, não, isto é pecado, porque alguns estão fazendo, e dizer que isso não agrada a Deus, e aí, pastor, papai ou mamãe, mas fulano faz. Dói. Eu prefiro, irmão, ser crente quadrado, porque crente quadrado é difícil para se enrolar, porque o crente redondo é mais fácil. O crente redondo diz que para cair e se enrolar é rapidinho, porque já está no formato. Mas o quadrado, irmãos, segundo o autor desta canção, diz que tem as medidas certas para Jerusalém, as medidas certas para poder estar aguardando a cidade santa.
É melhor você pecar por excesso de conservação do que você ser um liberal achando que está fazendo algo que agrada a Deus e de repente você não está agradando a Deus. É melhor você pecar pelo zelo que você tem, pelos cuidados que você tem. Eu fico às vezes, tem pessoas que querem questionar porque tem pessoas que querem viver de uma forma mais conservadora. Não questione, deixe essas pessoas que querem ser conservadoras, deixe que essas pessoas se preservem, porque é melhor, irmão, você começar a escancarar do que escancarar e de repente você perder o controle. A palavra de Deus diz que se teu olho te faz pecar, arranque. Se você sabe que isso aí é propenso a levar você para cair, irmão, por que você vai ficar dando jeitinho? Você sabe que tem pessoas que só falta uma palavra do pastor para dizer que isso pode fazer, para poder fazer, porque no coração já está à vontade de fazer. Aí alguns dizem, não, mas pode, porque não tem mal nenhum, isso não é pecado. E aí eu fico pensando, aí por causa de uma palavra ou uma atitude nossa, quantas pessoas estão caindo? E ele diz aqui no versículo 11 do capítulo 5 de Efésios: não se comunique com as obras infrutuosas das trevas, não se relacione, você tem que condenar, você tem que falar, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe, mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O que ele está dizendo é que pela palavra tudo é manifestado, pela palavra tudo é mostrado, é revelado. Não tem como ficarmos colocando debaixo do tapete, porque a palavra vai falar conosco e ela vai reprovar, porque o Espírito que está em mim está em você. Glória a Deus. Quando a gente pergunta para o Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, tu faria isto? Tu faria isto, Senhor? Irmãos, eu já perguntei a Jesus muita coisa e ele disse, eu não faria não. Jesus disse, não faria. Mas por que Jesus não faria? Por causa dos fracos. Tem coisas, irmãos, que se fizermos, vai ter muitas pessoas que vão estar olhando para nós e vão fazer e não terá controle. Eu sei o que eu estou dizendo. E ele diz, por isso, desperta, versículo 14, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quem são os mortos? Os que estão vivendo com os olhos fechados, os que estão vivendo sem dar crédito à palavra, os que estão vivendo, perdendo a sua juventude, enganando-se, nem serve ao Senhor, nem serve ao mundo, vive em cima do muro, não sabe o que quer e vive o evangelho morno, porque antigamente a gente vive com um saudosismo, muitas das vezes falando, por que antigamente as pessoas eram curadas, por que antigamente os jovens falavam em línguas, por que as pessoas eram batizadas quando ouviam a palavra, por que as pessoas começavam a orar, o fogo descia na igreja, e muitas das vezes, irmão, não acontece hoje, porque as pessoas vêm para a igreja preocupadas em estar participando muitas das vezes, irmãos, do altar, mas não estão consagrando as suas vidas. Alguns estão preocupados em estarem na escala para cantar, para vir. Outros estão preocupados em estar na escala para pregar, para vir. Outros estão preocupados em que cante, porque se não for para uma festa para cantar, se o grupo não for para cantar, não vai para aquela festa. Se o grupo não estiver totalmente preparado ali com a participação, todo mundo participou, você não participou, essa festa não foi boa, porque para ser boa você tem que estar dentro dela participando. Irmãos, existe isto. Nós precisamos entrar nesse tempo para adorar, irmãos. Ainda que você não teve naquele dia participação, mas Jesus está ali. Isso tem incomodado, irmãos, porque tem pessoas que são assim. Eu estou inquieto com isto, porque não é tempo, irmão, para ficarmos preocupados com isto, não. Porque aquele que muito é dado será cobrado. Hoje nós estávamos aqui, terminou a escola dominical, ficamos aqui até 2:30 da tarde. Porque nós entendemos que precisávamos. Ensaiando para cantar.
Quando foi às 18h15, 18h10, estávamos já vindo. Se nós entendermos, irmãos, que é preciso fazer um pouquinho a mais, as coisas acontecem. Porque fazer o que somente devíamos fazer é chamado por Jesus de servo inútil, porque você só fez aquilo que devia fazer. Você tem que fazer aquilo que não está nos seus planos, ou aquilo que ninguém pediu. Jesus que fala do servo inútil, porque só fez aquilo que devia. E nós precisamos estarmos entendendo que é tempo de remir o tempo, é tempo de estarmos atentos ao que Deus quer fazer, conforme está escrito, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Por isso não sejais insensato, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Não seja insensato, não seja como aquele que não tem entendimento do que está acontecendo, irmãos. A frieza está tomando as pessoas. Muitos estão ficando pelo caminho. E você vai procurar, vai olhar no retrovisor e você vai dizer: verdade, onde está fulano? E você tome cuidado para você também não ser aquele que vai ser visto pelo retrovisor. Olha aquele que está em pé para que não caia. Temos que orar, temos que nos consagrarmos, temos que falar, alertar, admoestar, temos que falar, bradar, dizendo: cuidado. Jesus está vendo. Jesus está vendo. Ele não mudou, irmãos. Eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira, antes que Filipe pudesse te chamar. Olha, meu irmão, antes que teu papai e tua mamãe te visse e aguardasse ansiosamente, preparando enxoval para te receber, o Senhor já te viu. Você não é obra do acaso. Deus tem um propósito em você. Pense nisto. Como tu estás vivendo o propósito de Deus em sua vida? Aí, quem sabe que eu digo sempre: filha, Deus tem um plano na sua vida. Desde os 3 anos que ela começou a entender, de pequenininha: filha, CQC, custe o que custar, Pai sempre te amará. CQC, custe o que custar, eu sempre vou te amar. E eu digo para você: custe o que custar, Deus sempre te amará. Ele te viu antes, Ele tem algo na sua vida. Entenda que aquilo que está acontecendo, irmão, é propósito. Deus está trabalhando no teu caráter, Deus está forjando o seu caráter, te colocando em prova. Só que você tem que entender que a voz dele vai bradar aqui, vai bradar lá, vai bradar onde você estiver. Você pode fugir para onde você for, a voz do Senhor vai te alcançar, porque você é dele. Só que o diabo trabalha de outra forma. Ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. E nós não entendemos que dimensão é esta abundância. E ficamos em um carro, como um carro atolado, em um redemoinho, irmãos, todo embaraçado, sem sermos felizes, inquieto todo o tempo, murmurando, em vez de estarmos adorando, louvando ao Senhor, questionando as coisas. Não questione, coloca sobre a tua boca, irmão, guarda e adore ao Senhor. A aflição vai vir, mas adore, faça como Paulo e Silas. Quando vier as batalhas, esteja adorando. Não cerre os seus lábios para poder ficar travado, não. Mas é nesta hora que você tem que dizer: eu sei que meu Redentor vive, e Ele vai me tirar dessa situação. Irmãos, Jó, ele reconhece, ele diz: antes eu te conhecia,
só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Você sabe o que é isso? É você viver experiências amargas, mas você vê que nessas experiências Deus está contigo, e você sair daquelas experiências fortalecido, e você louvar a Ele porque você passou por tudo aquilo, e você estar de pé adorando, reconhecendo que Ele está contigo, Ele é o seu Deus. Aconteça o que acontecer, Ele estará com você em qualquer situação. É isso, é persistência. Irmãos, a resposta está naqueles que lutam, aqueles que persistem. A vitória está naqueles que acreditam até o fim. Não deixe o diabo roubar na sua fé. Desperte para a realidade. Estamos chegando à última hora. E é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de chorar aos seus pés. É tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como posso ser útil? Eu estou ali, Jesus, naquela escola. Eu estou ali, Jesus, naquele trabalho. Jesus, eu estou ali em casa lavando roupa, preparando o almoço. Deus, Tu estás me vendo. Eu estou desse jeito e eu preciso, Senhor, ter a Tua direção. Eu preciso que a minha boca, Senhor, seja um canal de bênção. Eu preciso, Senhor, que os meus pensamentos sejam coordenados pelo Senhor. Eu preciso ter uma percepção do mundo de uma forma, Pai, diferente da que eu tinha antes, porque os meus cabelos começam a embranquecer. Eu não posso ser menino todo o tempo. Paulo disse: quando eu era menino, eu brincava com o menino, eu corria com o menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Ele está falando de um mundo espiritual, irmãos. É isto que nós precisamos fazer: despertar. Carta de Pedro 4, versículo 7 diz: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Irmãos, vigiai em oração. Aí ele vai dizer aqui, Lucas 21:19 diz: na vossa paciência possuí as vossas almas. Paciência. Conserve a vossa vida na paciência. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passo, o senhor não sabe o que eu ouço naquela empresa, o senhor não sabe o que dizem lá na minha casa, o senhor não sabe o que acontece, Senhor, naquela escola, o senhor não sabe o que é que está acontecendo lá na minha rua, pastor, o senhor não sabe de nada. Conserve a tua paz, tenha paciência, passa. Irmãos, eu já tive testemunhos mesmo de Deus mostrar como, por eu ser paciente, Deus arrancou pessoas do meu caminho, no momento que eu nem esperava. De repente Deus resolveu. Eu estava tão atribulado por algumas situações e fui falar com o Senhor. As coisas estão difíceis, está te incomodando, vai falar com o Senhor, irmãos. Coloca os teus pés ali no altar aí, chegue cedo, vai lá, dobra o joelho. Nós temos aqui um casal que são pontualíssimos nesse sentido de estar abrindo o templo cedo. Chegue aqui um pouco antes, dobre o seu joelho e fale com o Senhor. Aproveite, irmãos. Pare de fazer as coisas de uma forma atribulada. Descanse. Confia no Senhor. Para finalizar, o Senhor mesmo falou: vai chegar um dia que dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. O reino está aqui, a palavra está conosco, o Senhor está conosco. Mas tome cuidado, irmãos, porque por não conhecer a palavra, muitos vão ser enganados. Não sigam homens, sigam visão.
Homens passam, visão permanece. Homens são transitórios, mas a visão permanece. Aleluia. Jesus preparou os seus discípulos, ele deixou uma visão, Jesus foi, mas ele não deixou o órfão, enviou o Consolador, mas a visão permanece íntegra, e a história diz da igreja que nada vai mudar, não cairá um tio dessa palavra, a visão permanece. Os discípulos passaram, mas a visão permanece, porque é a palavra de Deus. E nós estamos dando continuidade, admoestando-nos no poder e na autoridade do Espírito Santo. E eu quero concluir dizendo para você que, como o Senhor viu Natanael, Ele está te vendo. E Ele te chamou para um compromisso. Ele chamou Natanael e Ele disse assim: Natanael, porque eu te vi debaixo da figueira, você creu, porque eu te falei isso. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, que coisas maiores do que estas você verá. Olha só, Jesus disse: você vai ver coisas maiores. Jesus está dizendo para você, porque você creu, porque você está no lugar certo, você vai ver coisas maiores. Creia nisto. O tempo de Deus é chegado na sua vida. Tome uma posição, desperte para a realidade. Jesus quer fazer algo sobrenatural em você. Não é no outro. Você está esperando que aconteça no outro, mas é em você que Deus vai fazer. Se coloque. Diga: Senhor, realmente Tu estás falando comigo, sou eu esse que nessa noite o Senhor está dizendo. É hoje que o Senhor está me confrontando. Aleluia. Tu farás coisas maiores, porque eu te vi. Mas o Senhor lhe disse: Tu és um israelita que não adora. Eu não posso chegar, querer desfazer aquilo que o meu pai, em quantas palavras estou aqui, fazendo aqui uma ideia, meu pai já começou a fazer no teu coração, Natanael. Tu és um israelita, tu já vem sendo trabalhado há algum tempo. É claro que Jesus não usou essas palavras, mas quando eu disse para ele que não há dolo, Jesus estava mostrando que ele não era um qualquer. Você não é um qualquer. Você não é obra do acaso. O Senhor te fez por um propósito. E Ele está falando com você nesta noite que o tempo é chegado. Mas você precisa se posicionar, desperte para aquilo que Ele quer fazer, porque coisas maiores, como Ele falou que Natanael viria, Ele fala com você nesta noite que você vai contemplar coisas maiores, mas você precisa estar no lugar certo, você precisa estar na posição certa, você precisa estar falando daquilo que Deus quer que você fale, se movimentando. Aleluia. Mas pastor, de que forma eu posso fazer isso? Deus vai te revelar. Tenha intimidade com Deus, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ele fará conhecido a sua aliança. Tenha intimidade com Deus, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ele fará conhecido a sua aliança. Salmo 24, versículo 15. Ele quer ter intimidade com você. Que Deus, pois, os abençoe. Amém.